Por causa, muitas vezes, de uma única pessoa, tudo vai abaixo. No meio de um grupo, muitas vezes, sabe aquela história de uma maçã podre? Eu acho que é uma maçã. Destrói todo o cesto? Pois é disso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu sou a missionária Ludmila Costa e esse é o canal da Escola de Missões e de Pregar. O canal que você já sabe, edifica vidas e restaura ministérios. Olha só, e antes de falar aqui do conteúdo do vídeo de hoje, do Café com Missões de hoje, eu quero dizer que para mim, para minha equipe, para a Escola de Missões, vai ser um prazer imenso ter você aqui toda semana, todo vídeo está aqui conosco. Porque nós temos uma comunidade missionária que é esse canal. Esse canal faz parte de uma comunidade missionária que você precisa fazer parte. Porque se você ainda não, que você não conhecia e chegou até aqui, é porque Deus te quer por aqui. Então eu vou dizer a você, eu vou pedir a você que se você quiser estar recebendo mais conteúdos assim, se inscreva no canal, vai ser maravilhoso, você vai fazer parte de uma equipe aí. Já estamos chegando aí a quase 9 mil inscritos e você precisa fazer parte disso, amém? Bom, igreja, vamos aí para a palavra de Deus, porque nesse canal aqui tem palavra. No livro de Josué, capítulo 7, a partir do versículo 21, que diz o seguinte: Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na tua tenda, e a prata debaixo dela. Meus irmãos, para contextualizar um pouco mais essa passagem bíblica, eu quero falar que aqui estamos no livro de Josué. Então o povo havia passado aí por um processo no período de Moisés, onde saíram da terra, de uma terra opressora que era o Egito, e estava com foco na terra prometida, na Canaã, na terra que manava leite e mel. Então, depois do episódio de terem saído ali do Egito, depois de tanta coisa, Deus fez tanto reboliço, agora o povo estava, até então, sob a posse de Moisés, sob a liderança de Moisés, e após a sua morte, Deus levantou um sucessor. Deus levantou alguém diferente de Moisés, com uma unção diferenciada, mas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, né? Enquanto Moisés era o homem mais manso, foi designado, teve esse título aí de homem mais manso da terra, embora eu já tenha falado uma situação que ele viveu, está um vídeo aqui, eu vou deixar no card aqui para você assistir depois, de um deslizezinho de Moisés, mas ele quase cumpriu o propósito de Deus, e depois veio falecer, e Deus o substituiu por Josué. E o propósito de Josué, ele como general agora, ele era um homem de guerra, um homem de batalha. Se você ler o livro de Josué, você vai conseguir espremer e vai sair sangue, porque é um livro de fortes batalhas. E agora Josué, ele estava com o cajado na mão, né, com a liderança na sua mão, e Deus falou que era para ele se esforçar e ter bom ânimo para o que via adiante. Então, Josué entendeu que o seu propósito agora era tomar posses da terra para chegar a Canaã. Era limpar o caminho. Olha, Josué, agora você vai limpar o caminho. Pronto, Josué entendeu a chamada de Deus, ouviu audivelmente a voz do Senhor, como Moisés também ouvia. Naquele tempo, somente Moisés ouvia a voz do Senhor. Depois que Moisés faleceu, agora só Josué ouvia a voz de Deus, audivelmente, como você ouve a minha voz. E aí, seguiu o caminho. Primeira terra para ser tomada, Jericó. Jericó é uma cidade forte, uma cidade riquíssima, uma cidade assim muito cobiçada, muito rica. Então, era uma cidade difícil de ser tomada. Muitos homens, muitos guerreiros, muitas pessoas competentes em batalhas naquilo que faziam. Então, Josué armou uma estratégia
para que dois homens, dois espias, como anos há um tempo atrás, ele havia sido espia junto com Caleb e outros homens, e agora ele enviou, aprendeu com o seu líder Moisés, ele enviou dois homens para espiarem Jericó. Estes dois homens foram acolhidos por uma mulher prostituta, a saber, Raabe, e ao serem acolhidos por essa mulher ela ganhou uma moral no meio do povo hebreu, né? No meio dos israelitas. Então ela foi marcada de fato por Deus por aquele favor que ela abriu as portas da sua casa para aqueles dois homens que tinham um objetivo: tomar aquela cidade. Raabe já estava cansada mesmo, então ela aproveitou e disse: veio salvação, a salvação chegou nessa casa, de ouvir as histórias, de ouvir o Deus que abriu o Mar Vermelho e tudo mais. Pronto. Agora esses espias, eles criaram estratégias, eles conheceram cada território, estavam ali camuflados, conhecendo cada território. Com certeza a prostituta Raabe deu informações valiosíssimas e pronto. Depois de um período ele retornou para Josué e Josué já armou toda a estratégia de guerra e eles tomaram a cidade. Mas antes de tomar a cidade, tinham alguns empecilhos, né? Existia o Rio Jordão no meio do caminho e mais adiante existia um muro que cobria Jericó. Era um muro alto, forte. Ninguém imaginaria como é que eles iriam tomar Jericó, porque eram muitos empecilhos, eram muitas barreiras. E aí agora, como assim o Jordão vai se abrir, né? Como assim eles vão passar pelo Rio Jordão? Mas assim, daquela galera toda, daquele grupo todo, somente Josué e Caleb já tinham vivido uma experiência lá atrás com Moisés em torno de 40 anos, porque somente Josué e Caleb estavam daquela leva vivos, o restante tudo morreu no deserto por murmuração. Então pronto, e aí já dá uma ministração, né? Não murmure, senão você morre no deserto. Continua no deserto dando glória a Deus, faz que nem Josué e Caleb, para quando você pegar a bênção, conquistar a vitória, você dizer: qual é a minha força no início dessa peleja? Quem falou isso foi Caleb. Então, seguindo adiante, agora Josué fez toda a orientação do Senhor, obedeceu e de novo, agora não o mar, mas o rio se abre e passa toda aquela equipe, a arca na frente com o sacerdote, sua equipe de levitas. E agora vem o povo atrás. Pronto. Mais adiante, o que acontece? Se deparam com o muro. E agora, Senhor, aí Deus fala para Josué o que iria acontecer. O processo profético que seria realizado, das voltas que eles dariam aí sobre os muros, das 7 voltas, do grito, e Josué falou: olha, a orientação do Senhor é essa, mas vocês não vão gritar, não vão falar nada até eu mandar. Mais uma vez, obediência ao líder é muito importante. Só que antes de Deus cumprir a derrubada do muro, Deus chama Josué num canto e diz: Josué, é o seguinte, tem algumas coisas que eu quero falar para você. Essa cidade, ela vai ser amaldiçoada. Então, quem voltar a reconstruir Jericó terá o falecimento do seu filho mais velho e do seu filho mais novo. E de fato isso aconteceu. Então, de 400 anos depois, no reinado de Acabe, um homem chamado Riel, ele reconstruiu Jericó e teve o falecimento, teve a perda do seu filho mais velho e do caçula. Mas vamos voltar. E além de Deus ter dado essa orientação, que a cidade seria amaldiçoada, Deus chegou para Josué e disse: Josué, seguinte, Josué, vamos lá. Tem outra coisa também. Olha, tudo é para ser destruído. Do menor ao maior. De fato, Deus estava afirmando que uma chacina aconteceria naquela cidade. Mas tem um detalhe, tem algumas coisas aí que não vão ser destruídas, que é o ouro, a prata, o metal e o ferro. Tudo isso fará parte do meu tesouro. Para quem não lembra, havia um tabernáculo. Então Deus queria estar sempre renovando todo aquele tesouro que foi um despojo do Egito. Você deve lembrar disso. Olha só, 40 anos, né? Então era necessário estar renovando sempre, sim, os tesouros do Senhor. Tá gostando desse vídeo? Já curtiu? Ainda tem outro detalhe. Eu tenho a formação em missiologia. Se você quer se especializar um pouco mais em missões, eu vou deixar no primeiro link da descrição, tá? Dá uma conferida lá e se você quiser
o nosso e-book de presente. Vai aqui também, vou deixar um link aqui, onde você vai ter um contato conosco e vai solicitar o seu e-book, tá? Então vamos lá. Deus falou para Josué. Deus falou para Josué que essas coisas eram consagradas ao Senhor. Antes mesmo deles chegarem na terra, tomarem posse de Jericó, tomarem Jericó, destruírem Jericó, Deus já estava dizendo, olha, o ouro, a prata, todo o tesouro é meu. Já está consagrado a mim. Ok. Seguiram adiante, derrubaram os muros, foi uma alegria, foi um momento assim, a primeira conquista sob a liderança de Josué. E ele estava muito feliz. Seguindo adiante, existia uma cidade chamada Ai. Esse é o nome, Ai. E agora era a próxima conquista. Aí Josué de novo mandou mais espias. Espia a terra e me conta para eu armar, criar estratégia. Pronto, aí vai de novo os espias e diz, ó Josué, tem poucos homens por lá. Não é preocupante não. Você mandando aí uma equipe de 2.000, 3.000 soldados, a gente resolve o problema e de novo a cidade, mais uma cidade destruída. Tipo assim, é como se dissesse assim, vai ser chuchu beleza, mamão com açúcar. Se Jericó foi essa vitória, imagine Ai. Bom, vamos lá. Aí foram todos eles, 2.000, 3.000 homens para invadir Ai. Irmãos, a Bíblia diz que a derrota foi tão grande que o coração do povo se derreteu tanto que se tornou água de tanta angústia. Eles perderam em torno de 40 homens, 36 homens precisamente, segundo o registro bíblico, desceram à sepultura nessa batalha. Muitos também ficaram feridos, eles saíram, eles tiveram que recuar, eles tiveram que fugir daqueles homens, dos soldados de Ai, porque eles não conseguiram, com tantos homens contra poucos homens, destruírem a peleja. Vencer a peleja. E agora, chega Josué e se angustia com essa notícia, perdemos homens. Homens morreram, homens desceram à sepultura, rasga suas vestes, fica em desespero. E Deus fala para ele, Josué, se levante, por que você está assim? Tudo isso aconteceu por causa de um homem que fez tudo errado. De um homem que me roubou, de um homem que me traiu. Pegou os meus tesouros e escondeu dentro da bagagem na sua tenda. E aí entra o texto que eu acabei de ler, de um homem chamado Acã, da tribo de Judá. No dia seguinte, Josué ali com os homens de Deus, né? Os homens da tribo de Levi, os sacerdotes levitas, buscando a Deus a revelação, até que Deus revelou quem era esse homem. Chama esse homem abre o seu coração e confessa, mas a Bíblia não expressa arrependimento sobre ele, do grande erro que ele cometeu, do grande pecado que ele cometeu sobre Israel. E Deus é fatídico. Deus amaldiçoa este homem. Aí alguns vão dizer, sem dó nem piedade? Gente, Acã tinha que morrer. Foram 36 homens que desceram à sepultura porque ele roubou a Deus. Esse foi o pior pecado que um homem podia cometer. Ele roubou. Mas o que provocou isso em Acã? Os seus olhos. A Bíblia vai dizer que ele cobiçou, como acabamos de ler. Ele cobiçou. Olha, vão ter coisas que vai ser difícil para mim e para você, porque vão lembrar muito o nosso passado. E aí nós não vamos estar de frente daquela situação e não vamos suportar, porque é um gatilho muito forte e que vai nos levar ao nosso ponto fraco, aquilo que a gente muitas vezes está lutando, está diante de nós. Acã já tinha esse problema, ele gostava disso, de riqueza, de grandes coisas. Só que eu quero te dizer o seguinte, quando você estiver diante de algo que te fazia cair no passado, conduza alguém no seu lugar. Peça alguém que está mais fortalecido para encarar, porque a fraqueza de um não é a fraqueza do outro. Acã
ele poderia ter se arrependido, mas ele não se arrependeu. Ele poderia ter contado para alguém no meio do caminho. E ele estava, e quando Deus falou para Josué, Josué falou para todo o arraial que o tesouro era do Senhor. Será que já aconteceu isso com você? De Deus ter dito para você que não era para fazer tal coisa, e você fez, e você agiu, e você se comportou naquele problema que Deus disse, não faça. Mas muitas vezes nós caímos nesse erro. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus está falando algo conosco, mas a nossa cobiça não nos permite recordar da palavra que sai da boca de Deus para mim e sua vida. Por causa deste homem, quase 40 homens desceram à sepultura. E a Bíblia vai dizer que toda a casa de Acã sofreu. Toda a casa de Acã. Será que você, com algum comportamento, está prejudicando mais pessoas? Ou será que mais pessoas, uma pessoa que você conhece, por um pecado, por um erro dela, está prejudicando você? Será que você está vivendo alguma situação assim? Está vendo que uma única pessoa, um único homem, uma única mulher está destruindo tudo, está destruindo um grupo? Meu Deus do céu! Ore pedindo a Deus para arrancar do arraial. Esse vídeo ficou gigante, mas é isso mesmo, era o recado que Deus queria dar nesse dia, amanhã, tarde, noite, madrugada, para você. Se você é essa pessoa, se arrependa, peça perdão a Deus. Se tiver de desabafar, de confessar pecado para alguém, confessa. Se tiver de confessar para Deus, se ajoelhe e ore hoje. Mas não permita que você seja fruto de um pecado no meio de um arraial que destrua todo um lugar. Se analise, olhe para você, seja sincero, diga, nossa, eu estou fazendo isso. Seja franco, seja verdadeiro, seja sincero. Mas se você vê alguém que está assim, e se for um fato que der para denunciar, denuncie. Por amor ao Senhor, por honra ao Senhor, denuncie o pecado. Então é isso, meus amados. Se você não está inscrito, se inscreva. E se gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Deus abençoe e a paz do Senhor.